Glória a Deus. Deus quer falar com você. Você está pronto para isso? Você está desejoso para isso? Porque a Bíblia diz que se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Porque pode acontecer de você querer ouvir a voz de Deus e Deus não falar o que você quer ouvir, mas falar o que você precisa ouvir. E nesse momento você precisa ter o coração aberto, porque a palavra de Deus tem poder de nos transformar. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Por favor, faça um sinal com a sua mão. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Por favor, permaneça com a sua mão levantada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-los. Vocês vão receber uma ficha com uma caneta. A ficha você pode preencher e deixar em cima da cadeira, para que nós possamos fazer o contato com vocês. E a caneta é um brinde da igreja para você não se esquecer de nós. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus pelos visitantes? Glória a Deus. Você me ajuda a pregar hoje? Amém? Então eu gostaria de dar duas opções aqui, vocês vão me ajudar a escolher. Eu gosto de pregar a Bíblia de um jeito, que é lendo o texto e tirando lições práticas do texto para a nossa vida. Eu acredito, como pregador da palavra, que essa é a maneira mais inerrante de nós trazermos uma mensagem. É ler o texto e explicar o que o texto está querendo dizer. Mas eu quero a ajuda de vocês. Eu vou dar duas opções. A primeira delas, nós vamos ler João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. E a segunda delas, nós vamos ler versículo a versículo e vendo o que o texto tem para nos ensinar. Quem quer que eu leia da primeira forma, levanta a sua mão. E quem quer que eu leia da segunda forma, levanta a sua mão. Segundo jeito ganhou. Então nós vamos ler juntos João capítulo 3, a partir do versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos passear pela palavra juntos. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Não tem como nós passarmos essa data do Natal sem fazermos menção do nascimento de Jesus. O Natal é uma celebração da vinda do Salvador aqui na terra, mas Jesus, ele veio aqui na terra por um motivo, e esse motivo é porque ele nos ama. E nesse texto de João capítulo 3, no versículo 16, contém talvez o principal texto da Bíblia, a mini Bíblia, como alguns falam. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em um texto, está nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o motivo de Jesus ter vindo foi porque Ele nos ama. E nós vamos ver aqui algumas lições desse diálogo tão importante, que está em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ver o que o texto diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Pode deixar no 1. Então o texto começa dizendo sobre a vida de um homem, Nicodemos. A Bíblia diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Versículo 2. Esse homem foi até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, pode deixar no versículo 2. Então esse homem, ele foi e se dirigiu até Jesus à noite. A Bíblia diz que ele era uma autoridade. A Bíblia diz que ele era um fariseu. Um fariseu, para o judeu, era o grupo religioso mais importante, ou o grupo religioso que mais buscava seguir as leis da época, a lei judaica. Então os fariseus eram pessoas muito importantes, e a Bíblia destaca que dentre essas pessoas muito importantes, que era o grupo dos fariseus, Nicodemos, ele era uma autoridade, ele era um dos principais.
E esse homem, ele foi ter com Jesus, ele foi buscar o Senhor. Mas é intrigante, se puder ajustar, Ju, tá um pouco de microfonia aqui no microfone, obrigado. Ele foi à noite. Por que que ele foi à noite? Jesus, ele era chamado de mestre, um rabino na época. Só que Jesus, ele não era da escola dos fariseus. Jesus, ele vem de outra linha. Então, para um fariseu ser visto com Jesus, queimava o filme, pegava mal, não era legal. Então Nicodemos foi buscar Jesus à noite. Por que à noite? Porque ali ninguém iria vê-lo com Jesus, ali ninguém iria julgá-lo por estar com Jesus. Quantos de nós não chegamos a Jesus dessa maneira, né? Com medo do que os nossos amigos vão pensar, com medo do que os nossos familiares vão pensar, com vergonha de dizer que nós fomos buscar ajuda em Jesus, com vergonha de dizer que nós fomos buscar ajuda na igreja. Mas o importante é que nós fomos, o importante é que Nicodemos foi. E esse diálogo aqui talvez seja um dos diálogos mais importantes já registrados na história. Por quê? Porque nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós podemos ver um resumo da obra de Deus aqui na terra. Nesse diálogo contém a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? É a salvação. Nesse diálogo contém o porquê que Deus realizou essa obra. Por que que Ele realizou? Porque Ele nos ama. E nesse diálogo contém como nós devemos responder a tudo isso. E nós devemos responder a tudo isso com fé, crendo em Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Então esse diálogo talvez seja um dos mais importantes já registrados. E nós vamos ver aqui alguns detalhes, algumas peculiaridades disso. E Jesus já respondeu, porque Nicodemos falou para Jesus o seguinte: Jesus, nós vemos o que o Senhor faz, e ninguém pode negar que o Senhor é enviado de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado de Deus. Nicodemos, ele está falando isso, mas de contrapartida ele ainda sente que falta alguma coisa, porque se tivesse completo ele não estaria indo buscar Jesus. Ele está mais ou menos falando o seguinte: ó Senhor, nós percebemos que o Senhor é de Deus, mas o que eu devo fazer? Nas entrelinhas Nicodemos está falando isso, porque por que ele iria ter ido buscar Jesus à noite, escondido, e falado: Senhor, nós sabemos que Tu és um homem enviado de Deus. Porque nas claras os fariseus buscavam perseguir Jesus, e ali Nicodemos, ele está falando: Senhor, nós sabemos que o Senhor é o enviado de Deus. E nós percebemos que a resposta de Jesus no versículo 3, ela é muito direta. Como eu disse, Deus muitas vezes não responde como desejamos ouvir, mas como nós precisamos ouvir. E somente ver o que Jesus realiza, que foi o que Nicodemos fez, não nos torna participantes daquilo que Ele veio promover. Para nós participarmos daquilo que Deus veio promover, nós precisamos interagir. E nós vamos ver o que Jesus respondeu para Nicodemos. Ele não falou: sim, é verdade, eu sou enviado de Deus. Nicodemos elogiou ele. Jesus podia falar: não, é verdade, eu sou enviado de Deus, eu vim de Deus, tudo que eu faço é de Deus, glória seja o meu nome. Mas ele fala direto, essa foi a resposta: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos chegou reconhecendo que Jesus era alguém enviado de Deus, mas com uma necessidade, e Jesus vai direto nessa necessidade. Ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Nicodemos, ela é conhecida. Ele fala: como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala: não é sobre esse nascimento que eu estou falando, é sobre o novo nascimento que todos nós que recebemos Jesus precisamos passar. Todos nós aqui precisamos passar pelo novo nascimento. E Jesus fala: não é o nascimento na carne, de você voltar de volta ao ventre da sua mãe, mas é o nascimento da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. O corpo, a nossa vida é corpo
alma e espírito. E o espírito, ele precisa nascer de novo para conseguir ver o reino de Deus. Jesus, ele complementa e ele fala: assim como o vento que vem do oriente e vai para o ocidente, você não consegue ver, mas você sente, assim são os que são nascidos do espírito. Nós não conseguimos entender, mas há um novo nascimento, e é importante que eu e você passemos pelo novo nascimento. E o que é passar pelo novo nascimento? A Bíblia diz no livro de Coríntios, 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O nascer de novo é você abrir mão das coisas velhas para começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E talvez seja isso o mais difícil de nós buscarmos a Deus, porque para nós vermos o reino de Deus, nós vamos precisar deixar as velhas coisas para trás, para viver algo novo da parte de Deus. Nós cantamos no culto, muito lindo, né? Eu quero viver algo novo, e Jesus fala: você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai viver algo novo. É o nascimento no Espírito, é você apagar o seu passado e começar a viver uma nova história com Cristo. Culto passado, para quem estava aqui, nós apresentamos uma criança, culto retrasado também, e quando nós olhamos para uma criança, o que nós vemos? Nós vemos um futuro pela frente, nós vemos pureza, nós vemos uma filiação, porque tem o pai e a mãe, e é isso que o reino de Deus veio promover. Deus, ele quer escrever uma nova história para mim e para você. Deus quer dar um novo começo, Deus quer nos tornar puros, santos, parecidos com Ele, e Deus quer nos dar uma nova filiação de filhos e filhas de Deus. E era isso que Nicodemos não conseguia entender. Senhor, nós sabemos, porque se nós formos perguntar porta fora, quantos acreditam em Jesus? Eu penso assim que mais de 90% das pessoas vão dizer: não, eu acredito em Jesus. E Nicodemos não estava dizendo que ele não acreditava em Jesus. Ele falou: eu reconheço que o que o Senhor faz só pode ser feito se for enviado de Deus. Então o Senhor é de Deus. E Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus, ele foi cirúrgico, e eu e você precisamos nascer de novo. Não basta somente acreditar que Jesus existe, não basta apenas acreditar que Jesus veio de Deus, tem que acreditar que Ele é o seu Salvador, deixar as coisas velhas para trás, para viver algo novo da parte de Deus. Isso é um posicionamento. Vamos para o versículo 13, eu resumi o do 7 ao 13, aquilo que eu acabei de falar. Jesus fala: ninguém jamais subiu ao céu. Alguém aqui já subiu? Alguém já foi? Me conta como é. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. E quem veio do céu? Jesus, o Filho do homem. É isso que nós celebramos no Natal, o Filho de Deus vindo na terra, Deus que se fez carne. Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nasceu, um filho se nos deu. É a essência do Natal, o Deus que se fez carne. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Jesus está falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Jesus, ele veio consciente do seu propósito, e ser levantado aqui, ele está fazendo menção à morte de cruz, porque nós temos vida através da cruz de Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas angústias. Ele tomou sobre si as nossas doenças, e pela fé nós recebemos a obra da graça, a obra da cruz na nossa vida, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele, Deus, ele não é seletivo, Deus, ele não escolhe alguns, mas todo aquele que nele crê, ele dá a condição de ter a vida eterna. Isso é maravilhoso, essa é a obra de Deus.
a salvação. Todos nós andávamos perdidos, mas Deus veio à terra para nos salvar. E se nós cremos no Filho de Deus, nós temos a condição de sermos chamados filhos de Deus. Porque Deus, aí ele chega no ápice, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. E qual é o tamanho desse amor? Você já parou para pensar qual é o tamanho do amor que Deus sente por você? Você já parou para pensar nisso? Que amor é esse? É um amor ágape, é um amor perfeito. O amor do homem é um amor incompleto. Nós sentimos amor, nós sentimos paixão por pessoas, nós sentimos um amor de amizade por alguém, mas nós não vamos conseguir compreender o amor de Deus. Nós podemos lutar em querer amar o nosso irmão, mas ninguém vai amar como Jesus nos amou. O problema é que Jesus ele nos dá um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só Deus para nos dar a condição de amar, como Ele nos amou. Em Cântico dos Cânticos está escrito: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém aqui levantasse a sua mão e oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, sabe o que Deus faria com essa sua oferta? Seria totalmente desprezada. O amor não se compra, o amor não se merece, o amor ele se ganha. É uma graça, é um favor, é um presente. Nós não fazemos nada para merecer o amor do nosso Pai. Assim como você que é pai e tem o seu filho não precisa fazer nada para merecer o seu amor, você simplesmente o ama. E você que é pai ou mãe, você pode pensar que o seu sentimento de amor pelo seu filho é muito intenso e é muito grande, mas na Bíblia diz que pode até uma mãe se esquecer de um filho, porém eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não sei se você consegue compreender a magnitude disso, porque nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas práticas, nós nos distanciamos de Deus. Não foi Deus que se distanciou de nós, foi nós que nos distanciamos de Deus. E Deus ele falou: preciso fazer alguma coisa para me reconectar, porque a minha criação, meus filhos, eu sinto amor por eles. Mas aí você pode pensar: Deus me ama, por que Deus tão somente não esqueceu de tudo que eu fiz? Eu vou esquecer, jogar para trás e vida nova daqui para frente, sem Jesus ter morrido naquela cruz. Porque Deus, Ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas também a Bíblia diz que Deus ele é justo, que Ele é o justo juiz. E o salário do pecado é a morte. Todos que pecam têm uma sentença de morte escrita contra você. Então, Deus ou executava a sentença de morte, ou mandava o seu Filho para morrer em nosso lugar, tomar os nossos pecados, tomar a nossa dívida, tomar as nossas dores, tomar as nossas angústias, tomar as nossas mazelas e levar sobre si, para que hoje eu e você possamos ter paz com Deus, ter vida abundante com Deus. Essa é a razão de Cristo ter pisado na terra. Esse é o motivo de Deus ter vindo à terra. E Jesus vem falando tudo isso para Nicodemos nessa conversa. Só que aí ele chega num ponto intrigante. Até aqui, Jesus ele está falando do que ele fez. Ninguém pode subir ao céu se do céu não vier o Filho do Homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele está falando do que Deus fez, do que Ele fez, para nos reconectar com Ele. Mas agora Ele começa a falar do que eu e você precisamos fazer, para nos reconectar com Ele. O passo grande Ele fez, mas nós temos duas opções, ao ouvir essa palavra, duas opções: crer ou não crer,
versículo 18. Quem nele crê, quantos creem no nome de Jesus? Então, para você, é dado a vida eterna. Mas para quem não crê, já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Deus não condena ninguém. Ele fala aqui no texto, no versículo 17, antes, olha: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para condenar. Jesus, ele veio para salvar. Mas então por que tem pessoas que serão condenadas? Aqui ele fala: quem não crê já está condenado. O não crer em Jesus já é uma sentença de condenação. Todos nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor, todos nós. Mas através de Jesus, aos que creem, nós temos a condição de sermos salvos e sermos feitos filhos de Deus. É muito importante que nós entendamos isso, que Deus não condena, mas nós já estávamos condenados. A condenação está sobre os que não creem no seu nome. E o que nós precisamos fazer para receber esse amor? É somente crer. É somente crer. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que eu preciso de Ti, Jesus. Eu creio que minha vida não é nada sem Ti, Jesus. Eu creio, eu reconheço que eu fui pecador, que eu errei, que eu pequei, mas eu reconheço que eu preciso da Tua graça e do Teu perdão. É isso que Jesus está falando para esse homem. E no versículo 19 ele diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Quem era a luz? Jesus. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O que a luz faz? Expõe. A luz, ela traz clareza. E tem pessoas que elas amaram mais continuar nas suas práticas escuras do que vir para a luz e receber o Senhor. Quantos aqui já pecaram na vida? Levanta a mão. Se você já pecou alguma vez na sua vida, tem um santo aí, depois você ora por mim, é o santo aí que não levantaram a mão. Mas se você que já pecou assim como eu, você pode concordar comigo, que você não peca para que todo mundo veja. Quando você sabe que você está fazendo algo errado, o que você faz? Você se esconde. Você faz onde ninguém vê. Você faz para ninguém saber. Você faz na moita. Adão e Eva, lembra? Comeram do que não deviam comer. Fizeram o que não deviam fazer. O que eles foram fazer? Se esconder. E o que Deus fez? Deus continuou indo lá para falar com eles. Adão, cadê você? Senhor, estou aqui. Eu estava nu, por isso eu me escondi. Como você sabe que você estava nu? O pecado, meus irmãos, ele nos leva para um lugar de escuridão, para um lugar de medo de Deus, para um lugar de vergonha com Deus. Isso está no coração de todos que não têm a Jesus. Todo mundo que não recebeu Jesus tem um peso de condenação no seu coração. Você erra e você sabe que você está errado, e aquilo gera um remorso, aquilo gera uma culpa, aquilo gera um peso, uma opressão sobre você. Mas Jesus, essa é a boa notícia, Ele veio para te dar a luz, para trazer a luz sobre a minha e sobre a sua vida. Aquilo que eu e você não conseguíamos vencer, nós temos a condição de vencer através de Jesus Cristo. E Ele fala: eu sou a luz que ilumina os homens, que ilumina toda a terra. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz. Quem odeia a luz, ele fica escondido, ele não quer sair desse lugar, é uma escolha, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu não quero que ninguém saiba o que eu faço. E o contrário é quando nós vamos até Cristo. Você pode já ter errado na sua vida, você já pode ter feito muitas coisas ruins, pecados na sua vida, mas a partir do momento que você foi até Jesus, ou Jesus foi até você, como você queira pensar, você não passa mais a ter a vergonha do seu passado,
dos seus pecados, mas agora o seu passado passa a ser um testemunho. Deus fez por mim, Deus pode fazer também por você. Esse é o testemunho. Deus um dia me alcançou, Deus Ele quer te alcançar também. Por isso que nós recebemos a Jesus, e nós temos o desejo que tantas outras pessoas sejam alcançadas por essa graça. Vocês lembram a mulher no poço de Samaria? Ela foi ao meio-dia por vergonha, por culpa, por estar na escuridão. E Jesus se revelou a ela como profeta, como Messias, como Salvador. E aquela mulher fala: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, eu quero beber dessa água, eu quero beber desse rio. E ela recebe Jesus, e agora ela larga o seu cântaro ao meio-dia e volta para a cidade para falar o quê? O testemunho da mulher era esse, diz a Bíblia. Ela falava tudo, ele tem dito tudo o que eu tenho feito. O motivo da vergonha se tornou o motivo do testemunho. É só Deus que pode fazer isso na minha e na sua vida. Ele pega o seu pior erro, Ele pega o seu pior pecado, e Ele transforma isso num testemunho bonito, para que as pessoas olhem para você e pensem: Deus pode fazer por mim também. Se Deus fez por esse cara, por essa mulher, Deus pode fazer por mim também. Se Deus fez por essa mulher no poço de Samaria, Deus Ele pode fazer por mim também. E aquela cidade foi e convidou que Jesus ficasse ali mais 2 dias, e muitos naquela cidade foram salvos pelo testemunho daquela mulher. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer algo assim. E é isso que Ele estava tentando mostrar nesse diálogo. Eu vim porque eu amo cada um de vocês, mas vocês precisam vir à luz, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam reconhecer que sem mim, vocês nada são. Jesus, Ele fez o impossível. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós não conseguimos sequer compreender isso. O nosso papel é tão somente crer. E às vezes nós somos confrontados pela palavra e nós fechamos o nosso coração, sendo que o nosso papel era tão somente crer. Senhor, eu preciso de você. É tão difícil para nós falar isso, né? É muito difícil. Por quê? Porque nós somos orgulhosos por essência. E para você reconhecer que você errou, para você reconhecer que você é um pecador, você precisa se humilhar. Você precisa descer no Jordão. Você precisa ir para o lugar da exposição. Não é se expor para as pessoas, não é se expor para todo mundo, é se expor diante de Deus. Deus conhece a tua história do começo ao fim, mas Ele quer que você reconheça e fale com a sua boca: eu preciso do Senhor. Tão somente isso. Tem pessoas que falam: eu não vou para a igreja porque eu não estou pronto ainda. Eu não vou me batizar porque eu não estou pronto ainda. Ninguém está pronto ainda. Ninguém está pronto ainda. Alguém tem diarista na sua casa? Alguém tem? Levanta a mão que é bênção. Isso é bênção ter uma diarista dentro de casa. Você que não tem, eu declaro que você vai ter. Em nome de Jesus. Agora eu pergunto para você que tem uma diarista na sua casa. Você limpa a casa antes da diarista chegar? Sim ou não? Por que não? Porque ela vai limpar. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Agora eu pergunto: precisa eu e você ajudar Ele a fazer o que só Ele pode fazer? O que o Criador do universo pode fazer? Será que eu e você podemos ajudar a Deus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que seja retribuído? Porque dele, por meio dele são todas as coisas. A glória pertence a Ele eternamente. A nossa vida foi criada para louvor e glória do Senhor. Então pare de resistir, pare de tentar mudar pelas suas próprias forças e receba a graça, receba o amor, receba o perdão de Deus, que tem a condição de transformar a sua vida. Do mais sujo pecador, Deus pode fazer um vaso de honra, porque Deus é o oleiro e nós somos o barro. Eu termino com o texto que nós começamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo.
Agora eu convido você a se colocar em pé.